sucesso! Nossa, que alegria, que prazer, que gratidão no coração ter você, Thaís, como mais uma vez aqui como case de super sucesso. Tudo bem, Thaís, com você? Tudo ótimo, Olivia. Eu fico muito feliz, assim, de estar aqui de novo, né? Porque eu acho que é muito legal mostrar e ver a evolução. Toda vez que a gente está aqui falando com você, é também é um ponto de referência para a gente, né? De que a gente tá continuando, né? Vivendo disso. Eu estou muito feliz. Então, assim, ó, eu tô muito inspirada, assim, e animada, porque, assim, ó, os cases de sucesso desse ano que a gente tá trazendo são cases, assim, de anos com a gente, né? Não é só um mês, né? Não é só um momento ali e depois parar. Então, tem os cases de sucesso de pessoas que estão começando também, né? Tiveram os primeiros 10 mil mês aí, mas também tem os cases de sucesso como você, que além desse nossa cliente de super sucesso, também é nossa parceira. Depois você vai contar da tua evolução também com a gente. Mas assim, ó, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, Thaís, antes do método, antes da Olivia Lobel, porque tem pessoas que não te conhecem ainda, tá vendo você pela primeira vez, né? Quem é a Thaís? Como é que era a vida da Thaís antes do método? E por que que ela entrou na mentoria? E qual que foi os resultados? Conta pra gente lá no comecinho, então. Legal, Olivia. Então, assim, eu até vou começar a contar a história falando um pouco sobre o que eu acredito demais na minha vida, o que eu mais acredito é sobre a nossa capacidade de multiplicar os nossos talentos. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, nesse sentido, de querer agregar, de querer ajudar outras pessoas. E eu trabalhei desde muito jovem, né? Assim, e carreira, para mim, tanto é que hoje eu trabalho com carreira, né? Eu ajudo as pessoas a decolarem as carreiras delas, mas por que que veio isso, né? Porque eu precisei trabalhar muito jovem, muito cedo. E eu vim de uma infância muito escassa, eu passei muita necessidade, cheguei a passar fome, literalmente, de você não ter o que comer. Eu tive que comer pipoca, porque eu não tinha o que comer. Fiquei uma semana comendo pipoca, eu lembro disso emblematicamente. E hoje eu falo isso com essa leveza, né? Eu sempre trago esse exemplo para as pessoas entenderem que às vezes a gente olha uma pessoa que está pronta, ou talvez que é um case de sucesso, como eu olhava às vezes muitos cases de sucesso teu, Olivia, eu ficava, "Ai, gente, será que um dia vai ser eu ali?" Eu sempre pensava isso, eu falava assim, caramba, eu quero um dia poder, R$ 10.000 por mês para mim era uma coisa assim, com o meu negócio, até falei, meu Deus do céu, é isso que eu preciso para minha vida, enfim. E eu achava tudo muito distante. Eu lembro disso, sabe, Olivia? Eu falava, meu Deus, eu achava grandioso demais. E é engraçado que eu trabalhava, sempre trabalhei desde jovem, exatamente por conta da minha infância. Eu precisava, né, sabe aquela coisa que, tipo, ou você vai por você mesmo, você não tem pai, você não tem mãe, você não tem ninguém que possa te dar esse suprimento que você queria. A gente vai ficando ali jovem, né, já vai querendo ter as nossas coisinhas e tal. E não, ali, né, não dava para ter nada e tal. Era sempre muito custoso, então sempre dinheiro foi um ponto, né, dentro da minha família, muito pelo contexto de carreira. E olha que interessante, o meu pai sempre foi vendedor, né, desde que eu me entendo por gente, e eu me lembro da minha mãe trabalhou em call center também com vendas, né? Então essa informação talvez tenha me deixado alguma coisa ali de memória, e eu lembro que eu era enlouquecidamente afastada, ou eu tinha pavor de qualquer coisa que falasse de vender. Mas eu estava trabalhando no ambiente corporativo por muitos anos, sempre acho que eu tive uma garra, né, assim, por vencer de algum modo, e tive uma carreira dentro do ambiente corporativo muito, muito excepcional. E eu digo que muito excepcional porque eu saí da indústria numa posição executiva, muito jovem, eu cuidava de várias áreas dentro do que eu, enfim, eu tinha uma posição muito boa. E aí chegou um momento que eu falei, eu quero ser consultora, né? Então acho que vem um pouco do sonho junto, mas um pouco de falta de maturidade também nesse momento que eu falo que a gente quer ser consultor, a gente quer fazer alguma coisa, mas falta pra gente o que de verdade é a virada de chave empreendedora, porque por mais que a gente tenha um amor, uma paixão, tem isso. E aí eu fui, entrei e falei assim, cara, eu vou abrir minha consultoria. Aí abri minha consultoria. E aí eu falei assim, tá, tudo isso foi em 2018. 2018, eu tinha feito um primeiro projeto em 2014. Olha que legal, vai fazer 10 anos. E foi até na época acho que lá no Rio, né? Eu sou do Rio. Na época eu ainda morava no Rio. E acho que ia ter, eu não sei se Copa do Mundo, Olimpíadas, ia ter algum evento assim que o Rio ia sediar. E eu queria fazer um projeto para isso. Aí eu fiz um projetinho e tal, mas não dei continuidade. E aí em 2018 eu abri de fato a minha primeira empresa de consultoria. E aí, Olivia, um desastre, né?
porque você fala assim, tá, tudo bem, eu sou ótima fazendo o que eu faço, eu sou muito boa, eu trabalhava com excelência operacional, e eu tinha muito amor pelo que eu fazia, eu queria mudar o mundo, eu tinha ideias muito maravilhosas. Hum. E tá, aí eu saí, aquela coisa da rescisão, saí do ambiente corporativo, com a cara e com a coragem, com a rescisão. Falei, vou fazer um pezinho de meia e vou viver disso até eu conseguir, né, ter os meus clientes e tal. Isso em 2018. Cara, e aí, 2018, a reserva que eu achei que eu ia ter para tipo um ano durou 2 meses, tipo 3 meses, eu acho. Porque eu tive que abrir empresa, e custo com empresa, aí você contrata não sei o quê, marca. Outra coisa que a gente acha que, meu Deus do céu, tem que ter uma marca, tem que ter um site. Aí você gasta um monte de dinheiro com Hum. umas coisas assim que não te trazem retorno, enfim. Mas aí eu tava com falta de maturidade na época, e eu falei, tudo bem. Só que chegou em 2019. E eu me vi assim, tipo, falei, cara, e agora? Não vi, não tinha cliente. Na verdade, para não dizer que eu não tive cliente, eu tive dois clientes que foram pessoas que, assim, eram pessoas que tinham me visto na indústria e me chamaram para fazer projetos muito pontuais. Então, enfim, eu tive esses clientes. Bom, dito isso, apareceu uma oportunidade em 2019 para eu ir para o Paraná, né, para trabalhar aqui no Paraná, numa cidadezinha, que um ex-diretor falou, Thaís, estão precisando de uma pessoa assim, assim, assado. Eu falei, ah, eu vou, mas eu vou para consultoria. Eu não vou, não redando o pé. Eu falei, não vou voltar a ser CLT de jeito maneira. E aí, tudo bem, conversa vai, conversa vem, beleza. Aceitaram minha proposta e aí eu vim para trabalhar. Eu falo eu vim porque agora eu moro em Curitiba, mas era uma cidade aqui do lado. E aí, Olivia, eu voltei a trabalhar, né? Eu voltei a dentro da indústria, só que era uma coisa assim que já não estava mais fazendo sentido para mim, porque eu já tinha minha consultoria, só que sabe quando você está no lugar para tirar segurança? E eu Hum. falo que um dos meus maiores arrependimentos hoje, eu não diria arrependimento porque, né, quando a gente avança no grau de, mas se eu pudesse voltar e fazer diferente, eu talvez não tivesse voltado para dentro da indústria, porque isso me atrapalhou, né, me tirou a visão, mas ao mesmo tempo também no finalzinho de 2019, desculpa, no final de 2020 teve pandemia no meio disso tudo, né? E no final de 2020 eu falei, cara, eu não quero mais isso, eu não quero mais ficar dentro da indústria. Eu já estava trabalhando como coaching, só que dentro da própria indústria, né? Porque daí aí você tem contatos e tal. Eu falei, não, gente, eu tô conseguindo mudar, eu tô conseguindo ajudar as pessoas, eu tô conseguindo, né, fazer os ajustes. Eu falei, mas eu não quero isso. E aí eu fiz uma formação de coaching. Falei, tá, beleza, recém-formada, a gente sai também com aquele ar de vou agora é o meu momento. Fiz a formação e agora eu vou ter todos os clientes do universo. Tem? Não tem. E aí começa com aquela questão, Olivia, que eu falo que foi o ano de 2021, talvez um ano assim muito agoniante para mim, porque eu estava nessa empresa até 2020 e eu tinha uma receita e uma receita boa e tal. E aí em 2021 eu tomei uma decisão. Eu falei, mas agora eu vou fazer diferente. Agora essa reserva ela vai durar e que não sei o quê, eu tinha me preparado financeiramente. Só que o que que hoje, engraçado olhando com maturidade, eu tinha uma reserva, só que não adianta a gente ter uma reserva, hoje olhando, né? Se eu não tenho fluxo de entrada de cliente. Então foi isso que aconteceu comigo. E aí o que que começou a acontecer? Eu comecei a ir pela onda, quando a gente é formar, pelo menos na minha formação de coaching foi assim. Eu me formei em coaching e o único caminho é dentro do contexto de posta conteúdo, vai não sei o quê, que não, não, não. Só que, gente, assim, eu tinha, é engraçado isso, né? Porque eu tinha uma autoridade dentro do que eu fazia, dentro da indústria. Hum. Você vai trabalhar digitalmente, que era a proposta que eu estava fazendo, até porque eu me formei na pandemia, então era tudo realmente digital. Eu falei assim: ah, vou para esse ambiente digital. E você faz, 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 assim, Olivia. E nada, e nada, e nada. E começou a me bater um desespero. Eu falei assim, gente, e agora? E aí, Olivia, qual que era o grande desespero que me batia? Que eu falo assim, eu. Não é pelo ambiente, mas é pela sensação que eu sentia de não ter conseguido fazer o que eu realmente achava que o talento que eu tinha para multiplicar, que era para voltar para o ambiente corporativo. Eu não acho o ambiente corporativo ruim, eu não acho que isso é algo, mas não era o que eu queria para minha vida. Então, eu acho que cada pessoa ela entende o que realmente faz sentido. E para mim, o crescimento que eu tinha tido exponencialmente pela minha idade, engraçado, né? Eu fui a líder mais jovem de todo o sistema Coca-Cola, Brasil. Então, assim, você imagina como que não era um negócio surreal. Mas aquilo ali não me alimentava, de fato, porque eu entendia que
a vida estava esperando mais de mim. E aí, ao mesmo tempo, era uma vida que eu trabalhava de domingo a domingo. Porque quem trabalha na indústria, Olivia, eu não tinha feriado. Não tinha mesmo, assim. Natal, as pessoas perguntam para mim assim, Thaís, Natal. Aí, gente, o que que era Natal? O que que era? Então, assim, eu trabalhava realmente 7 por 7 direto e tal. Porque a indústria era essa vida. E eu, nesse momento que em 2021 começou a eu comecei o ano, falei, não, vou arrasar. Me formei em 2020, coach e tal. 2020, falei, vou arrasar. E comecei. Rede social, posta aqui, coloca ali, chama para uma conversa de clareza, não sei das quantas. E você faz não sei o quê, e você faz não sei o que lá. E eu fazia tudo, porque eu tenho uma tendência, você sabe, né, de implementar mesmo. E beleza, vou implementar. Só que o que eu implementava? Coisas que tinham na minha cabeça, coisas que tinham por aí, mas que eu sabia que até poderiam dar um resultado, mas ia demorar muito, tanto é que demorou. Então, 2021 foi um caos. Até que uma grande amiga minha, que eu conheci inclusive na minha formação de coaching, que é a Aline, ela entrou na mentoria da Olivia. E aí ela entrou na mentoria da Olivia e a gente sempre trocando ideias, né? E aí ela começou, ela falou assim, gente, encontrei um negócio assim que eu já fiz, e ela já tinha feito outras mentorias, várias. A gente fica atirando para tudo quanto é lado, Olivia, quando há, só que o que que acontece? E aí foi o que aconteceu comigo. Essa minha reserva, por eu ter ficado atirando para tudo quanto é lado, eu comecei a investir o meu dinheiro e não ter retorno. Hum, E isso começa a frustrar a gente. Porque você fala assim, cara, e aí bate aquele medo, meu Deus, o desespero. E eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei de depender, né, de outras pessoas. Eu tava me vendo, tipo, gente, será que eu vou depender do Vitor, alguma coisa assim, né? Que é na época a gente morava junto, a gente nem era noivo ainda. E eu falei assim, não, não quero isso, beleza. E aí a Aline entrou na mentoria e ela falou assim, gente, o negócio funciona. Eu falei assim, Aline, como assim? O que funciona? Ela falou, gente, eu já fechei cliente. E tipo assim, no primeiro mês ela já tinha feito o que eu já estava tentando fazer no pinguinho, porque assim, tem outro contexto. hum. Eu cobrava num valor de processo irrisório. Meu ticket era R$ 1.500 na minha cabeça. Só que o que a pessoa quisesse pagar, eu estava aceitando. Porque eu queria era cliente. Então, eu nunca cheguei nem a cobrar eu nem cheguei nem a receber R$ 1.500. Hum. Porque na época eu ficava do tipo, ah, não, boleto, na boleto, paz. O que que você quer? Era quase um implorando para a pessoa, uma pessoa que tinha aparecido na minha frente. E no ano de 2021 todo, se eu não me engano, eu fechei 2 clientes até antes de entrar no método. E aí, quando a Aline veio, eu falei assim, cara, eu preciso disso. E eu lembro, Olivia, até hoje, assim, que eu não tinha mais dinheiro. Eu não tinha dinheiro para entrar no método. Não tinha como entrar no método. Na época, eu falei, cara, eu não tenho como investir. E acho que Deus é tão maravilhoso com a gente, né? E que eu falei assim, Vitor, eu tinha, sem brincadeira, eu tinha um dinheiro que não tinha como investir o dinheiro que eu tinha, que era o último, era a última gota, que daria para eu ficar, tipo, um mês, 2 meses, assim, no meu custo de vida. E eu falei, cara, e eu pensando, eu vou tentar esses mais 2 meses. Eu falei, mas se eu tentar 2 meses, enfim. Aí chegou a oportunidade de eu investir porque a Aline tinha tido resultado. Hum. Então eu vi uma pessoa que estava ali do meu lado, que tinha tido resultado. Eu falei, cara, esse negócio funciona mesmo? Porque a gente fica, eu estava muito frustrada. Hum. Muito frustrada, Olivia, de tanto que eu já tinha investido, aí você investe num cursinho aqui, numa especialização ali, aí o que que é uma outra coisa que eu achava que, assim, meu Deus do céu. Armadilha do conhecimento, não para mais, né? Exatamente, Olivia. E eu achava que para eu ter mais clientes, eu tinha que me especializar mais. Hum. Tipo assim, não fazia sentido algum, porque era o pior. Porque eu me sentia ainda mais presa, porque eu falava, eu quero ensinar, eu quero transbordar para as pessoas isso, e não tinha cliente. Então, eu sempre falo, gente, é muita ingenuidade, era muita ingenuidade minha, né? Hoje, claro, é que quando a gente não tá, né, depois do método Olivia Lobby, é outra realidade, mas assim, antes eu pensava nisso, e foi muito desafiador, porque daí eu comecei a investir um monte de coisa e eu realmente estava sem dinheiro. E aí, Olivia, vem uma coisa que eu falo que fez muita diferença para mim, que foi realmente um passo de fé. Eu falei assim, cara, e eu acho que quando a gente está nesse momento, eu falo que é muito mais fácil quando você fala assim, cara, não tem opção, tem que dar, tipo, não tem opção, vai ter que dar certo. Hum. Outra coisa que eu falei, cara, eu não vou morrer na praia, eu não vou morrer, não vou. E aí eu falei, cara, eu vou, só que eu me comprometi com uma coisa, Lívia. Eu falei, eu vou, mas eu vou para entrar para rachar mesmo, eu vou devorar esse negócio, porque eu não tinha opção, de verdade, eu não tinha outra opção. Era tipo entrar para fazer dar certo ou Ou dá já tava certo.
Ou dá certo ou dá certo. Opção, entendeu? Não tinha, não era. E eu falei, cara, eu vou entrar com muita força. E na época eu não consegui investir tudo. E foi um grande desafio para mim, porque eu precisei pedir ajuda. E eu falo isso para todo mundo. Às vezes, o nosso grande ganho do outro lado não é só o financeiro, mas é a nossa capacidade de humildade de pedir ajuda. E eu precisei pedir ajuda do Vitor nessa hora. E eu via que às vezes eu poderia ter investido até antes, mas eu ficava não querendo pedir ajuda. E Hum. muitas vezes a gente não quer pedir ajuda. Porque só que eu ia atrofiando, entendeu? Tipo assim, eram oportunidades que eu tinha e eu não. E aí eu falei, Vitor, olha, isso, isso. E ele sempre acreditou muito em mim, assim, ele é uma pessoa que, meu Deus, ele é meu fã número um. E ele também não teria, tipo, dinheiro para me dar, para eu fazer. E eu falei, cara, eu teria como pagar no cartão de crédito, mas eu não queria também assumir uma dívida e tal, enfim, um monte de coisa. Eu falei assim, cara, o que que eu vou fazer? E aí, calhou de todos os astros se alinharem. Como eu também trabalhava com carreira, meio que eu ajudei ele a fazer uma mudança de trabalho, porque ele estava chateado. Ele conseguiu um trabalho e ele foi fazer a rescisão dele, e com o valor da rescisão dele, ele me deu dinheiro e eu entrei na mentoria. Olha Então, que história, tudo hein? se alinhou. E eu falo para ele até hoje isso, assim, que ele ter acreditado em mim valeu muito mais do que o dinheiro propriamente que ele me, eu falo emprestou, né, mas deu, que eu nunca paguei para ele, nunca nem vou pagar. É, mas até porque eu falo para ele, até porque tudo que a gente faturou já hoje já se pagou, né, nosso, É. mas eu acho que eu fico sempre pensando nisso, né? E também quando a gente tem um apoio, né? Então às vezes a pessoa tem marido, tem esposa, tem, sei lá, alguém para apoiar, e às vezes a gente fica com muito medo de pedir ajuda ou de qualquer outra coisa. E eu precisei abrir mão do meu ego para poder pedir ajuda e deu certo. Enfim, e aí eu investi com muito medo, tá, Olivia? Eu não vou falar para você que eu investi porque eu nunca eu nunca tinha imaginado, e também tem uma questão de permissão, que eu iria me permitir investir numa mentoria. E Hum, mais do que isso, eu sabia que por Aline estar dentro da mentoria, que era uma mentoria de alto valor, hum, que eu iria cobrar alto valor, né, pelo meu processo. E eu também, nesse momento, eu falei, gente, será que o meu processo vale? Então gerou esse ponto. Só que entrei na mentoria. E quando eu entrei na mentoria, e eu vi as pessoas cobrando, tipo, cara, no mínimo, falei, gente, que isso? Eu tava aceitando R$ 900 por um processo ali, pelo amor de Deus. Tem noção do que é pegar toda a minha hora, todo o meu estudo, todo o meu. E E aí eu entrei na mentoria e a primeira virada de chave para mim foi o valor do meu processo. Entender que como que eu iria fazer isso, que pelo próprio processo, pelo próprio programa de mentoria ali, que tá, né, pelo método que a gente tem, eu iria conseguir demonstrar o meu valor para as pessoas. E era uma coisa que eu não tinha, eu não, primeiro que eu não conseguia cobrar. Servias. Eu tinha na cabeça de que 1.500, eu nunca recebi isso. Segundo, Olivia, que eu sempre achei muito desafiadora essa coisa da venda. E aí, por quê? Porque meus pais sempre foram vendedores. E eu fui entender isso só depois, tá? E aí, eu tinha um bloqueio. E eu conto que eu tinha tanto bloqueio com qualquer coisa de vender, qualquer coisa de oferecer o meu produto, assim, meu serviço no caso, que eu uma vez eu conto sempre essa história, que eu liguei, tá, na época da consultoria, eu fiz um projeto para a iFood, eu ligava para as pessoas falando que era o nome da minha mãe, para você entender o quanto bloqueada que eu tava. Tipo assim, enfim. E aí, quando eu entrei no método, essa foi a primeira virada de chave, de entender que eu poderia cobrar um valor alto. E quando eu falo valor alto, tipo, era alto mesmo. Eu comecei, Olivia, cobrando 3.500. Tem noção do que é sair de R$ 900 para 3.500? Isso para mim era surreal. E eu tô falando quase 3 anos atrás. Então, para mim, isso foi muito disruptivo, hum. muito mesmo, assim, de conseguir quebrar esse paradigma dentro de mim, conseguir entender que sim, eu posso cobrar um alto ticket hoje, R$ 3.500 é muito, eu nem sei como que eu cobrava isso hoje em dia, não faz mais nem sentido, mas eu olhei para isso e foi a primeira virada de chave. Só que eu falei, cara, a primeira virada de chave foi de ter a coragem de cobrar. E a segunda foi de falar, gente, será que eu vou conseguir converter? E depois que eu entrei dentro da mentoria, eu falo muito que, vocês sabem, né? Eu falo sempre isso para vocês.
Falo para todos os mentores até hoje, que são super queridos, pessoas parceiras, você, o Marcelo. Meu Deus, eu era muito aquela pessoa que fala, beleza, você tá falando para eu fazer? Tá bom, vai fazer. É para fazer isso? Vou lá e vou fazer. E eu lembro que eu me tremia toda para entrar em contato com as pessoas. Só que depois que eu fiz tudo que você ensina lá no passo um, Olivia, foi um alívio. E na hora, começou a vir gente para falar. Eu falei, que loucura! Eu falei, meu Deus, as pessoas realmente querem falar comigo, sabe assim? Que demais, cara. Lembrar dessa história foi demais. E eu falei, aí eu lembro do Vitor chegando em casa, eu falei, Vitor, tipo assim, no primeiro dia, implementando lá o passo um, eu falei, Vitor, eu tenho 10 pessoas para falar. Eu não tinha, eu não tinha falado com ninguém. Num dia, eu tinha 10 pessoas para falar, o que eu não tinha o ano inteiro, Olivia. Naquele momento, eu já sabia que eu estava fazendo alguma coisa diferente. Então, assim, eu tô falando na primeira semana mesmo, né? Eu entrei, fiz o encontro de boas-vindas, e na primeira semana eu falei, cara, eu tenho 10 pessoas para falar, 10 pessoas querem falar comigo, porque por mais que batesse o frio na barriga de falar com as pessoas, eu nunca tinha tido uma pessoa. Eu ficava ali naquele negócio de poste, não sei o que, esperar alguém chegar, cair do céu, vir uma nuvem, sabe? E eu acho que assim, né, eu falo muito assim, Deus faz a parte dele quando a gente faz a nossa parte, né? E eu não estava fazendo a minha parte, definitivamente. Eu estava muito ali na expectativa, né? Na esperança de chegar alguém. E depois que eu vi que eu falei, cara, 10 pessoas. E nesse primeiro passo, foi só aumentando, porque daí eu consegui ainda que mais pessoas estivessem me dizendo sim, querendo falar comigo e tal. Falei, cara, esse negócio é muito doido, esse negócio funciona. Bem, dito isso, fiz meus primeiros contatos. E logo, aí na primeira semana, aí começando já a implementar o passo dois, cara, na primeira semana, eu falei, cara, esse negócio vai dar certo. Aí eu falei com todo mundo, começou a me dar um frio na barriga, porque eu falei assim, gente, e agora? Porque na minha cabeça, né, a gente também vai na ingenuidade. Se essas 10 pessoas quiserem começar ao mesmo tempo, eu comecei a pensar nisso, né? E eu falava, meu Deus, e como que eu vou fazer e tal? E eu lembro, Olivia, que o sonho da minha vida, eu lembro inclusive que eu falei isso quando eu conversei, não sei se foi com a Aline, se foi com a Jamília, não sei, se foi com alguém que eu falei assim, meu sonho da minha vida era ter uma agenda cheia. De olhar para minha agenda e ter uma agenda lotada. Tipo, mesmo assim, de falar assim, cara, eu atendo todos os dias, eu tenho cliente todos os dias, eu posso conversar, eu posso gerar transformação na vida das pessoas todos os dias. E, tipo assim, nesse momento eu comecei a ter agenda cheia de pessoas, mesmo que fosse só para um primeiro contato e tal. Beleza, foi avançando dentro do método e, Olivia, eu consegui fechar os primeiros clientes no primeiro mês. No primeiro mês e meio, na verdade, deu um mês e meio. Eu fechei 3 clientes de 3.500. Eu nem acreditei. Que já passou dos E, 10 mil. e que já tinha passado de 10 mil reais. E eu nem acreditei nisso. E na hora que eu vi aquilo acontecer, eu acho que eu levei tanto susto, mas tanto susto, que isso foi em setembro, mais ou menos. Em novembro, eu entrei num caos desesperador. Porque eu não sei, eu acho que a gente vai rompendo o padrão da nossa mente. E esses rompimentos de padrões deixam a gente, né? Acho que a mente voltando, falando: volta, Thaís, volta, que tanto dinheiro é esse que tá entrando, você fazendo o que você ama e que não sei o quê. E eu entrei num caos. E aí, esse caos, o que que eu falo que fez muita diferença para mim, e fez mesmo, dentro da nossa mentoria, a parte de mindset, sabe? Eu falo que, assim, botar a mão na massa é importante, tudo, fazer todos os passos são importantes, mas naquele momento que eu estava no caos, se eu não tivesse a mentoria, se eu não tivesse pessoas que entendem do que eu estava passando, porque também é diferente de você. Eu não conseguia compartilhar isso com outras pessoas, porque as pessoas elas não estavam vivendo, elas não viviam essa realidade. Então, tipo assim, eu chegava, por exemplo, falar com o Vitor falava, faz isso, mas ele não tinha noção do que eu estava falando. E aí me ajudou demais, demais, demais de mentoria. Eu não perdi uma mentoria também, Eu né? Deus lembro, não me perdi livre uma. amado. Eu lembro. Tava sempre presente, cheio de perguntas. É, É, a minha agenda girava em torno da agenda da mentoria, porque eu sabia que eu precisava aprender. é. E isso foi em novembro, então eu estava no caos, e aí em dezembro eu já voltei a fechar cliente. Aí eu falei, ai, ufa, meu Deus, então. Porque quando você começa no caos, você acha que vai ficar ali para sempre. E Hum. aí eu gosto muito de falar isso, Olivia, porque se a gente não entende o que que fez a gente chegar ali, e que só dentro da mentoria eu consegui entender isso, porque daí eu entendi o método, eu entendi onde que estava travando, e o que eu gostei sempre, a gente estava falando sobre isso, né? O que eu sempre gostei foi muito que os números, eles não mentem.
É. Então, o olhar de vocês para o negócio, tipo, para olhar realmente para o meu resultado, Uhum. para olhar com carinho, para saber se eu estava tendo resultado, eu comecei a entender exatamente onde que eu estava travando. E aí eu fui trabalhar isso dentro da mentalidade, enfim, dentro dos mentores. Bom, enfim. E aí eu lembro que em 2021, até anotei aqui, deixa eu me lembrar, anotei aqui para falar. Em 2021, com esse caos todo, né, eu consegui fechar nesse basicamente trimestre, sendo que novembro foi um caos para mim, R$ 17.500. Então, assim, para Olivia, 2021 inteiro, eu tava sofrida. Tinha cobrado R$ 900, tinha feito um, dois clientes aqui. E assim, com um esforço gigante. Ter esse valor, para mim, foi uma coisa, tipo, dá certo, Thaís. Presta atenção que dá certo. E aí veio 2022, que eu amadureci um pouco mais, né? Eu entrei, e aí eu comecei a ter uma mentalidade empreendedora, porque eu falo que a mentoria, ela me trouxe isso, de entender que eu não era uma autônoma. Eu tinha uma empresa. Eu, Thaís, autônoma, fazia parte da empresa da Thaís. Sim. Então, eu acho que essa visão foi uma visão muito importante que eu trouxe, uma visão de negócio mesmo, dentro da mentoria. E em 2022, assim, foi um ano que eu falei, assim, que realmente era consistência. Consistência, consistência. Eu me lembro um dia que a gente estava fazendo um exercício, numa das suas mentorias, inclusive, e que nesse dia, eu acho que eu saí tão inspirada, Olivia, mas tão inspirada, que eu dormi. Olha que doideira. Eu dormi, eu acordei, eu fiz 3 contatos com clientes, eu fechei os 3. Os três, Uau! num dia. Fechei 3. O Vitor olhou para mim e ele falou assim: é sério isso? Eu falei: eu não tô acreditando. Eu não me lembro o mês que foi, mas foi uma mentoria, foi sua mesmo. A gente estava fazendo uma mentoria e eu acho que eu saí, sei lá, tão inspirada. Eu lembro que eu dormi e aí ele brincou, ele falou: acho que você tem que dormir mais. Porque eu acordei da mentoria e fui fazer 3 assim, ó, sequenciais. Eu me lembro que foi 17, 18 e 19. Então, e eu não acreditava, porque daí eu fechei o primeiro, a gente, né, todo animado fazendo a nossa dancinha. E aí eu fui pro segundo, e aí fechei também. E eu falei assim, cara, já pensou se eu fechar o terceiro e fechei? Então, tipo, Uau! eu falei, caraca, como do nada, assim, tipo, você faz o valor de um mês num dia. Hum, Então, o que que eu sempre, e eu sempre falo isso para ele, até hoje eu falo isso, eu falo, cara, quando a gente trabalha com método, ele é incrível, porque a gente tem uma estabilidade. Hoje eu sei o mínimo que eu faço, entendeu? Porque eu sei os meus números. Então, eu hum. sei o mínimo. Só que o máximo, o céu é o limite. Vai É. depender da nossa capacidade. Então, isso é muito legal de ver acontecendo. Porque, igual esse dia, pô, do nada você cobra 3.500, mas aí eu, na época, eu lembro que nesse dia eu fiz 9.500. Eu não sei se eu, um deles eu acho que foi à vista, eu dava um desconto, alguma coisa assim. Mas eu lembro que, tipo assim, praticamente eu fiz o que teoricamente era no mês inteiro num dia. E Hum. naquele dia eu falei assim, cara, eu quero todos os dias iguais a esse, né? Quem dera que eu fazia assim. Mas o que eu quero dizer é que muitas coisas foram acontecendo, muitas coisas foram me dando coragem dentro do método. E já nesse segundo ano que eu estava na mentoria, eu já tinha mais entendimento. A gente fala que a gente passa pelas 12 semanas, que são as semanas, acho que eu passei, né? Pelo entendimento, pelo aquele caos, pela curva, pela cura. E aí depois eu fui ganhando um pouco mais de maturidade, fui trazendo um pouco mais de negócio, fui ajustando, eu falo que ajustando os parafusos. Porque tem hora que a gente não sabe nem o que a gente precisa fazer. Depois a gente começa a entender e amadurecer. Então, 2022 foi um ano muito lindo, assim, para mim, que no final do ano, inclusive, né, acho que foi tão maravilhoso que a gente entrou numa parceria, então eu fiquei muito feliz também por. Eu nunca imaginei, Olivia. Eu falo que hoje é um dos grandes cases de sucesso da minha carreira foi ter entrado de parceria numa coisa que eu nunca imaginei que eu seria capaz de fazer, que era fazer conversões de alto valor, esse é o primeiro ponto. Eu não imaginava nem que eu ia vender um trem, imagina a conversão de alto valor. E segundo, de ajudar as pessoas a fazerem isso, de tanto que eu sou grata pela transformação que isso causou na minha vida. Então, 2022, sabe aquela coisa do tipo, será que eu vou voltar um dia a trabalhar? Nunca mais, entendeu? Tipo assim, foi É. para chancelar. E isso me deu um alívio para minha família. E em 2022 aconteceu uma coisa muito maravilhosa, né? Que eu fiquei noiva, né? Em outubro de 2022. E sempre foi um grande sonho na minha vida, casar e ter filho, depois, né, de toda a cura, mas eu sempre quis. E eu sempre ficava com esse medo, né? Do tipo, como que eu vou casar e tal, não sei o quê, não, porque a gente fica com medo de custo, com medo de família, com medo de ter filho, como que eu vou sustentar? Porque na minha infância eu tinha uma infância escassa, então por mais que eu tava fazendo grana, eu ficava com medo. E 2022 eu acho que veio para consolidar. Em outubro, quando o Vitor me pediu em casamento,
foi algo assim que eu falei para ele, cara, que loucura, né? E foi um ano muito desafiador. Hum. É, de altos e baixos, num sentido de que eu estava muito na expectativa de consolidar mesmo. Então, acho que quando a gente ficou muito nessa expectativa, então foi, mas assim, eu falo que até tem um post-it assim no armário dele ali, escrito 2022 foi o melhor ano das nossas vidas, porque realmente, além de eu ter me consolidado, além de eu estar, tipo, realmente eu consigo viver do meu negócio, eu consolidei isso, eu realmente, a gente fechou, e foi outubro, finalzinho do ano, a gente fechou com chave de ouro, né? E também foi nesse ano que a gente se conheceu, né? A gente pôde se dar um abraço, eu pude te conhecer pessoalmente, né? No casamento de uma outra amiga, que hoje é uma grande amiga que eu conheci também no método. Eu falo que o método me deu tanta coisa, Olivia, porque quando a gente se entrega para algo, eu acho que a gente colhe o melhor desse algo. Se a gente realmente se entrega com energia. E eu acho que eu me entreguei tanto para a mentoria que, eu colhi muitos frutos financeiros. 2022, se eu não me engano, calma aí, eu fiz 87.543 Eu reais, lembro né? que eu dei um abraço no casamento da Simone, que foi uma data É, muito especial pra gente. A gente se encontrou, se abraçou. Meu Deus, que energia. e ter isso, assim, foi muito especial para mim, porque eu consolidei e no final do ano eu comecei também já a abrir, a poder pensar em ter outras pessoas na minha empresa, a poder olhar, sabe, para ver a empresa mesmo como um negócio. E 2023, assim, foi um ano muito especial, foi muito excepcional. Foi um ano que eu comecei ele com uma nostalgia muito grande e foi um ano que eu falei, cara, vai ser incrível. Olivia, graças a Deus foi o ano que eu pude planejar meu casamento, que eu pude orçar, que eu pude viver, que eu pude fazer. Tô podendo ainda, né, que eu vou casar esse ano, mas que eu pude sonhar. Então, eu acho que mais do que a mentoria me trazer o sonho, eu falo que a nossa carreira precisa servir os nossos sonhos. Esse é o meu lema, né? Não pode ser o contrário. A gente não pode viver em função de uma carreira que não faça sentido, porque, cara, E sacrificar o nosso sonho, é isso que a gente não pode fazer, né? exatamente, eu não posso, é o contrário. A minha carreira precisa me ajudar a servir meus É. sonhos. E Hum. como eu sempre falei de carreira, isso sempre foi minha vida, eu falei, cara, eu preciso cuidar da minha. Em 2023, eu acho que foi esse momento de realmente consolidar, de trazer essa mensagem para as pessoas, de cuidar de mim, de poder virar essa chave. E foram mudanças internas tão maravilhosas, e eu acho que também estar dentro da mentoria, contribuindo, ajudando, também me lapidando, né? Porque estar no meio, no ambiente, Olivia, eu acho que faz muita diferença também. Todas as vezes que a gente está falando sobre isso, reforça. E foi um ano, assim, excepcional. Eu lembro que teve um mês dentro desse ano que eu tive um caos. Meu caos agora é, tipo, faturar 15 mil reais é um caos para mim, tá? É tipo 15, 16 mil reais é o caos do caos do caos. Então teve um mês que foi um caos nesse sentido, assim. E daí no outro mês eu falei, meu Deus, não sei o que, não, do nada, bum. Acho que foi um pico de faturamento que a gente teve, que foi 42 mil reais. E aí, eu falei assim, meu Deus, que loucura, né? Como que a gente consegue gerar, né, grana, renda e fazer as coisas e começar. E aí eu comecei também, Olivia, a trazer segurança para minha casa, assim, sabe? O Vitor também, eu tenho um grande sonho, né, dele trabalhar full time comigo. E a gente tem vários projetos, a gente hoje pode investir na gente, na nossa empresa, nas coisas que a gente tem de sonho, no nosso casamento. Isso vai trazendo segurança para nossa família como um todo, sabe? E eu olho para a Thaís antes do método e depois, e eu falo isso para as pessoas que entram em contato comigo, e também para mim, quando eu conto a minha história e quando eu falo assim, gente, eu acho que eu era o caos do caos do caos, entendeu? Eu não queria ligar, eu não queria fazer nada, e eu não queria. A única coisa que eu tinha certeza era para onde eu não queria voltar. Eu Hum. sabia exatamente o que eu não queria mais para minha vida, Olivia. A única coisa era que eu tinha essa clareza e que não é certo nem errado. Eu só sabia que se eu voltasse, eu estaria sendo muito covarde. E eu sempre pergunto, cara, qual que é a história que eu quero contar depois Hum. da minha vida, sabe? E eu e eu falo isso também, assim, para todas as pessoas. E a gente, quando a gente é coach, quando a gente é terapeuta, sei lá, enfim, consultor, eu era na época consultora e depois, né, coaching, hoje eu trabalho com mentoria porque eu tenho meu próprio método. Mas quando a gente trabalha com isso, às vezes a gente quer a transformação do outro, mas a gente não quer se transformar. E Hum. eu
sabia que aquilo ali era uma fase de transformação para mim dentro desse ecossistema de conversões. Porque não uma coisa que virou muita chave da minha cabeça, e todas as pessoas falam assim, ah, Thaís, eu tenho um produto. E toda vez quando alguém vem me falar assim, tá, mas você tem uma estrutura de como que você vai ter clientes? Porque não adianta você ter o melhor produto do mundo, não adianta você ser o melhor trainer, não adianta você ter 300 milhões de certificações se você não tem cliente. Hum, O que valida se você tem valor ou não é o quanto de valor você consegue demonstrar e converter. E hum, isso só virou minha chave depois que eu comecei a converter, porque até então eu não tinha entendido isso. E hoje eu falo muito isso para todo mundo. Eu falo assim, gente, o valor da minha empresa não está só na transformação que eu gero, mas é em como que eu consigo captar mais. E, Olivia, do fundo do meu coração, o que eu faço hoje, e eu vejo pessoas com as suas carreiras totalmente desalinhadas, eu falo, cara, tem muita gente precisando de mim. E eu só peço a Deus, né, no final desse ano, agora de 23 para 24, eu tive, assim, um negócio que eu comecei a chorar, 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 e Deus falando comigo, falando comigo, falando comigo. E ele só falava comigo para eu multiplicar, para eu continuar, para eu continuar. Eu falo assim, caramba, às vezes a gente tem medo, às vezes a gente tem receio de dar passos, a gente às vezes tem. Só que assim, eu sempre pergunto, e se eu não fizer nada? hum, E se eu não fizer nada? E investir na mentoria, Olivia, foi para mim um. E eu sempre falo, né? Você investir numa mentoria de alto valor também faz com que seus clientes investam numa mentoria sua de alto valor. é. Essa energia da gente acreditar, da gente colocar, isso volta. E para mim, assim, foi demais, assim. Então, essa foi um pouco da minha história. E hoje estou aqui planejando meu casamento, com milhares de cases de sucesso, né? Hoje, olhando para tudo que eu construí, as pessoas falam para mim, Thaís, hoje mesmo, antes de entrar aqui com você, eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, Thaís, eu estava assim pensando em alguém para me ajudar e de repente você apareceu e a gente se conectou e era inimaginável para mim. Eu falei assim, cara, como que eu vou acessar essas pessoas? Como que tem gente me esperando? Como que tem gente que tem, né? E eu acho que além de tudo, Olivia, o método ele ensina isso pra gente, né? Que a gente tem muitas pessoas para impactar. Enfim, eu ficaria aqui horas e horas e horas falando, mas essa é um pouco da minha história e do que me fez chegar até aqui. E E falando conta. um pouco agora do. Tá até aqui, né? Eu anotei. De 2021, do caso, eu entrei em setembro, né? Então foi finalzinho, porque eu vivi no caso de 2021. Eu falei que eu fui aquela pessoa muito resistente, né? Meu Deus, se eu tivesse entrado antes, eu já tinha, né? Mas de 2021 para cá, ao longo desses 2 anos e um pouquinho, aí, 3 meses mais ou menos, teve um faturamento total, né? Só com a parte do método de 323.448 mil reais. Que demais, né? Um abraço na tua alma, um beijo no teu coração. Nossa, sucesso surreal e crescente, né? Você foi bem assim, foi crescente, foi crescente, foi crescente. 6 dígitos, primeiros 10 mil, né? 50 mil, 100 mil, 200 mil, e total aí acima de um quarto de 1 milhão e além, e crescendo, né? E o ano tá só começando agora. É isso que eu ia falar, e eu tenho certeza, Olivia, que esse ano, hoje eu já faço grupos, né? Hoje eu já não consigo mais atender individual, isso é um ponto. Eu Hum, sonhava em ter minha agenda lotada. Chegou numa hora que eu falei, meu Deus, aconteceu, e agora? que E gostoso, aí, problema o que eu gostoso. falo é que, assim, isso é importante, né? Porque a gente só é possível a gente escalar, Olivia, quando a gente está no ambiente certo. Também tem isso. Então, hoje eu faço grupo porque porque não dá, né? E Hum. olha só que legal. Hoje, desde 2023, na verdade, né? Meados de 2023. Você sabe quantos dias eu trabalho, Olivia? Quantos? Fala pra Atendendo. gente. 2. Uau! É isso aí, Segunda e liberdade. terça-feira que eu atendo. Então, o resto são para novos projetos, para estudar, para crescer meu negócio, eu falo estudar, é assim, investir na minha espiritualidade, investir em mim, cuidar da minha família, como eu quero casar. Eu sempre tive muito essa coisa de tipo, a Thaís tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. E assim, hoje eu tenho muito mais resultado com muito menos esforço. Hum, Então, hoje eu atendo segunda e terça-feira. A não ser que tenha, tipo assim, um cliente não pôde nessa data, ele pediu para reagendar. Se eu tiver hum, agenda, eu reagendo.
Mas se não, segunda e terça-feira. Claro, meu dia é lotado, mas foi uma escolha minha de organização de agenda, porque a gente tem essa liberdade, né? Sim. Então eu tenho quarta, quinta e sexta para outros projetos, ou para viajar, ou para fazer o que eu quiser, ou para organizar minha agenda, ou não, não, não. Então, isso para mim é uma coisa assim que foi uma grande quebra de paradigma, e eu falo que é muito maravilhoso, porque eu também achava isso. Eu falava assim, gente, mas como que eu vou achar gente para encaixar na minha agenda? Se eu quero atender só segunda, como que eu vou achar gente para eu atender tipo 11 horas da manhã numa segunda-feira? Aham, eu tenho cliente 11 horas da manhã segunda-feira. Entende, Uau. Olivia? Então, assim, a gente vai olhando para um contexto que é surreal. E tudo muito por conta de ter método, de ter estratégia, de ter um caminho para ser seguido. E essa liberdade, para mim, assim, é incrível, porque eu. E aí eu saí de um, né? Por que eu tô te falando desses 2 dias? Porque eu falei, cara, eu tô com a agenda lotada. Tinha semanas, Olivia, que eu atendia 4, 5 pessoas por dia. Assim, a gente sabe que é ótimo, mas a gente, como mentora, a gente sabe que é desafiador. Hum. Então, eu comecei a pensar em eu comecei a fazer outras estratégias, que foi o grupo, eu comecei a diminuir, por exemplo, os atendimentos daí para segunda e terça. Então, hoje, claro, eu vou dimensionando, mas é essa liberdade. Hum. E que no começo assusta, inclusive, a gente. Mas eu falo que a gente tem que cuidar com o que a gente pede, né? Se a gente pedir, a gente vai ser atendido. Então, eu pedi para uma agenda cheia, aconteceu, eu consegui, né? O método que me trouxe essa oportunidade. E hoje eu posso ter muito mais flexibilidade. Eu falo brincando assim, né, com as pessoas eu sempre, por exemplo, um dos dias eu tiro só para olhar a minha empresa. Hum. Sexta-feira, por exemplo, é esse dia. Eu só olho para os meus números, eu olho para o que eu quero crescer, eu olho para onde que eu estou indo, eu olho para quanto que eu estou faturando, eu olho para o quanto que os custos da minha empresa estão indo, eu olho para projetos inovadores, eu olho para, cara, com sensibilidade, onde que eu preciso ajustar os conteúdos da minha empresa. Eu olho, então, sexta-feira eu paro para olhar para isso. Então, antigamente, não dava, né? Eu não tinha essa possibilidade hoje. E aí, e hoje, por exemplo, o meu ticket mais baixo é 7.000. Uau! Nossa! Olha, case de sucesso extraordinário, surreal, a tua evolução. Meu Deus, assim, você falou com tanta gente ao mesmo tempo contando a tua história. Você sabe disso, né? Porque tudo que você passou aqui, cada pessoa, eu passei também, várias pessoas passaram e estão passando ainda. E o que você diria, então, Thaís, para uma pessoa que está assistindo a gente pela primeira vez e que tá lá em cima do muro com medo de investir, ou, né, ou não sabe se tem todo o investimento, ou com medo de falar com a gente. Que você diria para ela de toda a tua evolução desses últimos 2 anos e 3 meses aí, com acima de 300 mil reais, 323.448 reais aí na conta? Olivia, eu vou dizer uma coisa assim. Eu acho que eu tive muito medo de investir. E eu sei que todo mundo que está nesse momento vai ter medo. E eu falo assim que hoje é muito fácil para eu falar, porque eu vivi, eu passei por isso, e hoje eu tenho um resultado que eu posso contar aqui como case de sucesso. Só que o que eu posso dizer é que o que eu diria para Thaís de lá de trás, Uhum. com todo amor e com todo carinho, de verdade, que é o seguinte: se você tem medo, entra. Se você não tem dinheiro, entra, porque você não tem dinheiro. Porque eu Uhum. não tinha. Eu não sabia vender. O que eu digo para as pessoas, a única coisa que eu falo é assim: se você tem um mínimo de comprometimento, porque também não adianta que as coisas não caem do céu. Eu não acho que a gente precisa falar que é tudo fácil. Mas Uhum. se você tem um mínimo de comprometimento, o método, eu sou apaixonada. Tanto é que eu falo disso, você sabe que eu faço as mentorias. Eu tô ali porque eu sou enlouquecidamente apaixonada. Eu já vi e hoje eu vivo outras coisas, porque hoje eu tenho a liberdade de conhecer outras estruturas e Uhum. não tem nada igual o método. Não tem, Olivia, não tem. E eu falo isso por A mais B, por C mais D. A velocidade com que a gente tem resultado, a capacidade da gente impactar vidas, a capacidade que a gente tem de gerar transformação na nossa família, assim, tão rápido, tão assertivo, tão estruturado o método, como eu falei para você. Na primeira semana que eu implementei, eu já tinha gente para falar. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu já tinha gente interessada. Então, tipo assim, o que que você faz que em uma semana você consegue ter? Então,
o que eu falo para as pessoas é assim, eu entendo que às vezes a gente tem segurança, às vezes a gente tem receio de que, poxa, a gente já investiu em um monte de coisa. Assim como eu, não sei se as pessoas que estão vendo esse negócio aqui vão falar assim, cara, mas eu queria muito provocar todo mundo que está vendo aqui. Queria que essa pessoa que está vendo, você, exatamente você que está me olhando, se tocar no seu coração. Se você chegou até aqui, é porque tocou no seu coração. E eu quero que você seja a próxima entrevistada da Olivia como case de sucesso. Acho que é o que eu posso falar Uhul! E vai lá para então todo mundo. agora, vai lá agora e já na atraçãodeclientes.com.br barrinha conversa e marca uma conversa conosco. Venha falar conosco, venha para o lado próspero da vida. E eu falo, Thaís, que o céu não é o limite. Mira para a lua para chegar nas estrelas. Nossa, que case de sucesso, Thaís. E agora o pessoal ficou encantado, inspirado, empoderado com a tua história, é surreal. Conta para eles como é que alguém pode te contatar, se quiser saber mais sobre o teu trabalho de carreira, né? Ou um pouquinho mais do teu resultado com a Olivia, sobre a Olivia. Como é que a pessoa pode te encontrar, então? Qual que seria o que você poderia dar aí É, para tem a as minha rede pessoas? social, né, que é Thaís Rosa Carreira, Thaís com H, Rosa Carreira, tudo junto. E, cara, todo mundo, eu gosto muito de falar, e várias pessoas já falaram comigo, inclusive, Olivia. Tem quem que. Fabi mandou mensagem para mim e falou assim, Thaís, e ela super sucesso agora na mentoria, Sucesso! arrasando, né? E ela me mandou mensagem, na verdade, acho que na própria mentoria, porque ela foi uma das pessoas que me procuraram lá. Ela falou assim: ai, Thaís, obrigada por você ter falado comigo, por você ter me encorajado. Porque é o que eu falo assim, a mesma coisa que a Aline fez por mim de contar, eu falo, Hum. Olivia, é uma pena que não dá pra gente levar o nível de consciência para todo mundo ao mesmo tempo. Mas a Olivia tinha que aparecer para mais pessoas, para colocar, porque realmente foi o que mudou minha vida. Então, eu fico muito feliz. Se qualquer pessoa quiser, cara, se precisar de contar história, de perguntar o que foram os meus maiores desafios, cara, eu tô super aberta. Porque eu acho que hoje, dentro da mentoria, eu tô na mentoria porque eu acredito muito no método, muito, assim, muito. Então, eu jamais estaria, e mais do que acreditar muito, eu acredito no crescimento, né? Porque eu falo que a gente vai encontrando estratégia, a gente vai acessando novos patamares, novas frequências de energia, exatamente porque a gente está nos ambientes certos. Então, eu acho que é isso. Quem quiser entrar em contato, eu vou amar falar. E sabe, Thaís, que quando você fica falando assim, me dá uma gratidão no coração mesmo, uma apreciação profunda, sabe? Eu chego a me arrepiar aqui, fico, eu conecto mesmo com o que você está falando, porque tudo que você contou também fez parte um pouquinho da minha história. Todos nós passamos por uma história de dor e desejo, de caos e cura, né? De curva, evolução aí. E assim, ó, é lindo de ver. Eu lembro de você lá atrás, Thaís, eu lembro de você no Eu teu falo para as carro, pessoas até hoje, comprometido. eu falo, gente, e todo mundo que for entrar, não, sabe por que que eu falo para as pessoas? Eu falo, vá lá ver os vídeos. Que caos que eu era. Vai lá tirar. Não é tipo assim, será que a Thaís era ruim mesmo? Não, tá gravado. E hoje uma Tipo das assim, mentoras, né, maravilhosas aí, ensinando algo que faz com e hoje, maestria, né? e hoje poder fazer isso, sabe? Até o Vitor, olha só, o Vitor esses dias, ele falou para mim, amor, como que você é diferente hoje daquela pessoa, mais segura, mais isso. Enfim, é muita coisa boa. Então é o processo, né? Então, por exemplo, eu sempre, um mentor meu que já partiu desse planeta, Jim Rohn é o nome, que é muito famoso, né? Ele falava, coloca a meta de ser milionário, de fazer 1 milhão e além. Não é pelo dinheiro, é pela pessoa que você vai se tornar no processo. Isso ficou na minha mente. E eu coloquei isso para minha vida. É pela pessoa que eu vou ter que me tornar no processo. A gente vai ter que se tornar essa pessoa que vale 1 milhão de dólares, 1 milhão de reais e além, né? Então, E, Olivia, uma coisa que eu falei até no nosso encontro final de ano, né? Eu acho que é importante também a gente agradecer aqui, né, publicamente para você, para o Marcelo, em especial vocês dois, pelo sim de vocês, né? Eu falo que a gente, como mentor, a gente também tem que dar esse sim pelos nossos clientes, pelas pessoas que estão esperando por nós. E eu queria agradecer aqui, porque eu acho que se vocês tivessem parado lá atrás, a gente não teria acesso, né? No Brasil, então, pô, vocês já fazem isso há anos, fora, vem e traz inovação, sabe? E vocês trazem isso já há muitos anos. Mas se vocês não tivessem mantido, sim, de vocês, que também foi desafiador, né, na história de vocês lá atrás, eu acho que milhares de pessoas não seriam impactadas. Eu não estou falando de mim, eu estou falando dos meus mentorados também.
né? sim, Então eu queria deixar esse agradecimento para você, para o Marcelo em especial, vocês dois que são aí os CEOs, né? Os donos do negócio e que não pararam e que continuaram por nós, eu acho, mas pelos meus clientes também, pelos meus mentorados, pelos meus sonhos. efeito Então, cascata. é um efeito. E que eu acho que todo mundo que está assistindo a gente aqui tem que pensar nisso também. O É, bem que a gente faz, ele pô, é exponencial. A gente não consegue nem prever. Então, eu falo isso para os meus mentorados. Hoje, por exemplo, só eu trabalho com carreira, Olivia. Só de aumento salarial, por exemplo, no ano de 2023, os meus mentorados tiveram mais de R$ 1 milhão. uau, Somando de aumento de salário, né? Então, assim, ele ganhava 15, foi para 20, aí junta 10, né, no ano. Se eu sim, juntar todos os meus mentorados, mais de R$ 1 milhão. Eu fico pensando, cara, olha que legal. E quando eu falo R$ 1 milhão, eu pergunto para eles, o que isso representa para vocês? É estar com a família, é poder comprar uma casa, poder comprar um carro. Olha o quanto de impacto que eu estaria de deixar gerando por eu não estar disponível, não aparecer para as pessoas. Então, eu queria agradecer também vocês, porque hoje, por exemplo, né, o meu casamento, a minha casa, os meus sonhos, tudo isso também é um pedacinho do sim de é, vocês. Então, eu queria muito agradecer aqui publicamente também vocês, porque eu acho que vale muito a pena. Eu sou agradecida demais pela nossa amizade, porque a gente se torna amigo, é uma energia muito boa. Então, agradecida demais por vocês, pelo sim de vocês e por tudo que vocês fazem com tanto amor dentro das mentorias, assim. E tem hora que eu falo assim, caraca, eles pegam na mão mesmo, sabe? Tipo, literalmente, né? E é muito lindo, assim, de ver o interesse que vocês têm pelo negócio, pelas vidas, né, pela abrangência, pelo equilíbrio que vocês têm, você, o Marcelo ali, e o suporte que vocês dão. Então, agradeço demais, assim, pelo sim de vocês. e Thaís, eu recebo que nem faz a minha filha de 8 anos, ela pega assim, coloca no coraçãozinho, eu recebo e guardo no meu Ah, coração. É muito lindo. Olha assim, ó, e sabe você contando tudo isso, é essa gratidão que eu sinto no coração, sabe? Assim, eu digo, eu agradeço, Deus, obrigada por me dar força, por não desistir, por não parar, porque pra mim cada case de sucesso, tipo assim, é uma sementinha que eu implementei, é uma alma que eu impactei nesse planeta e é uma família, uma geração, né? Os clientes dos clientes, a família dos teus clientes, a comunidade que teus exatamente. clientes, né? Os filhos, a geração. Então, assim, ó, graças a Deus, eu levanto realmente, sabe? Dando, assim, começar o ano fazendo case de sucesso pra mim é tudo também. Quando, né? Essa energia de case de sucesso, porque. Não, e outra coisa, é isso que eu te falei. A nossa empresa, eu esse ano completo 10 anos no mundo do português, né? Que eu comecei os primeiros cases de sucesso lá em 2014, 10 anos, uma década no Brasil. Mas eu tô desde 2010 no mundo do inglês, né? Que eu fiquei primeiro na Inglaterra, lá na Europa por 20 anos. Até eu me tornar essa pessoa que eu sou. Mas assim, ó, de ver essa evolução, não é um case de sucesso de um mês. A gente tem o do primeiro mês, tem do primeiro cliente, né? Primeiros 10 mil, tem também aí. Mas de você ver de 3 meses de sucesso a 6 anos, 2 anos, 3 anos, 1 ano, 4 anos, 5 anos, é lindo porque é uma consistência, é uma sustentabilidade, né? É uma coisa assim, meu Deus. Eu falo para as pessoas assim, ó. A pessoa fala, eu tenho o sonho de fazer 10 mil. E eu falo assim, olha, pode vir que eu te ajudo de olhos fechados, porque eu faço isso há tantos anos, né? Com tanto amor, com tanta gratidão no coração, com tanta alegria, com tanto sucesso. É assim, é como cada pessoa tá no seu momento, né? A gente respeita, né, o livre-arbítrio, a escolha ali, mas eu acho que assim, a gente passa tanta energia, tanta coragem pra pessoa, e eu faço esse grito do uhul que vem da minha alma mesmo, sabe? Uma coisa assim de alegria, de alma. Eu sempre conto essa história que eu fiquei lá em Londres, 12 anos, e eu não poderia falar alto, eu tinha que falar baixinho, eu tinha que me comportar, porque eles são mais reservados, né? E se você, que nem eu, energética, alterada, fala com as mãos, mexe as mãos, fala alto, faz o ru, não encaixa, né? Aí eu queria sair fora dessa caixinha. Quando eu vim pro Brasil, assim, não, agora podem falar o que quiser de mim, mas eu vou ser autêntica, eu vou ser quem eu nasci para ser. E eu tenho certeza, a minha espiritualidade avançou tanta, assim, eu fiquei tão consciente, né? Tanta fé e espiritualidade, que eu falei assim, não. A minha reza se tornou, Deus, me coloca na minha frente as pessoas que eu nasci para impactar e transformar. Eu sei que eu nasci para impactar, transformar. Não são 8 bilhões de pessoas, não tem nem como, nem 220 milhões brasileiros, não tem como.
né? Mas tem uma partezinha da população que eu nasci para impactar e transformar. Essa pessoa vai conectar com a minha energia, com o meu uhul, né? De falar rápido, de falar alto, mas eu sou visionária, eu sou inovadora, eu tenho metodologia, eu tenho resultado. E assim, ó, e é isso que me alegra. Sabe? Essa realização, esse sonho que não tem preço. De ouvir você falar, de contando tua história, andando pegar você no colo, Thaís. Andando de dar um abraço, assim. Meu Deus, logo, logo, no teu Em casamento, breve, em um breve. abraço, em breve, em breve. A gente vai estar comendo juntos. Mas assim, ó, eu queria que você deixasse uma mensagem pro mundo, assim. Então, da Thaís lá atrás, né? Sem clientes, né? Fazendo muitas coisas, muito caos, para a Thaís de hoje, com liberdade, né? Vivendo no mundo da internet, pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, se quiser, né? Fazer uma transferência, ficar aí, viajar do carro, né? Do Rio de Janeiro, Eu de faço isso, eu Curitiba. vou para o Rio, minha É, família, volto, olha enfim. nos teus horários, 2 dias por semana, que você 2 tem a dias. liberdade, né? Com um propósito de vida que você, né, quer impactar, fazendo algo que você ama, né? Escolhendo o tipo de cliente que você quer impactar, liberdade de relacionamento, de localização e, Ticket, né, Olivia? Podendo cobrar um alto valor, que para mim é incrível, assim, enfim. e é uma troca de valor. Mas assim, ó, É, eu queria que você deixasse uma mensagem para o mundo da nova Thaís agora, a nova versão. O que que você diria? Olivia, eu vou falar uma coisa que conduz, como eu falo muito sobre carreira, e eu acho que a gente está falando aqui com pessoas também que estão projetando as carreiras, eu vou falar uma passagem que é uma passagem que conduz a minha vida e que me despertou, que é uma passagem que Jesus conta, que é o seguinte: ele conta uma parábola que um senhor, né, foi deixar as suas terras e deu um talento para uma pessoa, 2 talentos para outra e 5 talentos para outra. Para que ele deu 2 talentos, ele foi lá, multiplicou os talentos e trouxe 4. O que ele deu 5, pegou os 5 talentos, que na época a gente poderia considerar como se fosse uma moedinha, né? Mas lá na passagem bíblica fala talentos, multiplicou e trouxe mais 5. E o que tinha 1 talento, ele pegou e enterrou. E aí ele falou assim: Olha, toma aqui, eu trouxe o talento de volta. Eu fiquei com medo de multiplicar esse talento e enterrei para te trazer. E aí esse senhor fala, servo mau e fiel, quanto mais tiver, né, quanto mais for dado, mais será confiado. E quem tiver pouco, menos ainda será lhe confiado. Cara, isso é tão forte, porque às vezes a gente fica com medo Hum, de multiplicar os nossos talentos e a gente enterra. é, E o que eu queria deixar uma mensagem para o mundo e para as pessoas é que a gente não está nesse plano material para enterrar os nossos talentos. hum, Então, eu não sei qual que é o talento das pessoas que estão vendo isso. A gente precisa multiplicar, e é multiplicar com força. Porque hum, vai chegar, eu falo, vai chegar no RH de Deus, né? Na hora que a gente tiver que olhar para a nossa vida, na hora que a gente tiver que ver o que que a gente veio fazer nesse plano material, não pode ser enterrar um talento. Então, se você tem um talento, e quando eu falo talento, é se você tem um desejo no seu coração, se você tem uma mensagem a passar, se você tem clientes a impactar, se você tem vidas a transformar, não enterra isso que você tem. Sabe? E isso pode ser em qualquer área de negócio. A única coisa que eu deixo para as pessoas é isso, porque isso conduz a minha vida e faz também com que eu não pare. Todas as vezes que eu tenho medo de dar um passo, de fazer eu falo, cara, eu não posso enterrar o meu talento. Então, eu lembro disso porque Deus confia a mim que realmente eu gere essa luz, gere esse impacto, assim como você gerou, e a partir do meu sim, vários mentorados meus geram, né, que eu formo líderes, falo de carreira, impactam milhares de pessoas também. Então, eu falo que é uma grande forma da gente multiplicar talentos exponenciais, e eu nem quero saber onde é que está indo, mas eu quero que, de algum modo, eu sinta que meu coração está sendo transbordado para outras pessoas. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer nessa vida, nesse plano material, enquanto a gente está aqui nessa existência, porque é muito rápido, parece que não, mas 100 anos, cento e poucos anos passa muito rápido. Então, exatamente. é isso. E Thaís, sabia que assim, ó, eu sinto esse plantar da sementinha, esse não enterrar o talento, né, de cantar a tua canção, né, de brilhar a tua luz, de colocar a tua marca no mundo, eu sinto assim que quando a gente impacta vidas, a cura não é só do nosso cliente, é nossa, sabe? Eu sinto muito isso, porque 100%. assim, cada caos que vocês passam, eu também evoluo junto, porque, né, tira o melhor de mim, eu vou dar meu melhor para te ajudar, e te ajudando, e vendo a tua transformação, assim, extraordinária, assim, meu Deus, eu consegui,
né? Brilhar a minha luz, impactar. Então, a cura é mútua, é para os dois lados. A gente está se curando o tempo todo. Então, contribuir, gerar valor, quanto mais a gente coloca para o mundo, é aquilo que volta para a gente. Como a gente falou, né? Você precisa, para você poder se cobrar alto valor, você também precisa investir em você um alto valor, porque é uma energia, vai e volta, né? O que Exatamente. você transmite, você vai voltar para você. Então, é muito gratificante isso, da gente poder se curar ensinando, né? Impactando, transformando. A gente está curando as pessoas e a gente mesmo, porque a gente tem que sair da zona do conforto. A gente vai se tornar essa pessoa, né? A gente vai colocar garra, coragem, determinação, consistência para fazer o passo a passo. Eu adorei essa analogia, essa história que você trouxe aí. Achei que caiu bem certinho. E assim, ó, que venha 2024, que nós sejamos aí uma inspiração para esse ano para muita gente. E você que está E para assistindo. mim também é maravilhoso, Olivia, estar aqui, porque eu sei que quando eu também gravo isso e multiplico esse talento aqui para outras pessoas e levo essa mensagem, isso volta para mim. Eu sei que vai ser um ano maravilhoso aí. É porque a gente coloca para o mundo, né? E as coisas e flui, e a gente se abre assim, é real, né? A gente tá aqui verdadeiro, autêntico, falando do coração e da alma. E assim, eu convido você a colocar alma no teu negócio, e muito dinheiro, milhões na tua conta corrente, se você quiser, com a gente, porque se você tem a vontade, nós temos o caminho, nós temos os resultados, os cases de sucesso, nós estamos aqui por você, para você. Claro que não é para todo mundo, é com quem conectar com a gente, né? É com a pessoa que eu nasci para impactar e transformar. A Thaís também, é com a pessoa que ela nasceu para impactar e transformar. Mas quem tiver a sintonia, tiver na sincronicidade, pode vir lá na atraçãodeclientes.com.br /conversa e venha falar conosco. Thaís, repete para a gente só um número novamente, em quanto tempo, se a gente encerrar com chave Tá. de ouro. Então, para a gente fechar, foram 323.448 em 2 anos e 3 meses, mais ou menos, aí, que foi a partir de setembro de 2021. E, ó, Olivia, eu vou falar uma coisa para você. Eu quero esse ano fazer no mínimo, do mínimo, do mínimo, pelo menos 400 mil. Eu espero que ano que vem a gente volte a falar. E muito além, muito além. Eu tenho Assim, quando eu certeza falo que de vai. 400 mil, é 400 mil aqui que eu falo dentro Vou ter que colocar um desse. desafio, 500 mil. Vou ter que colocar um Meio desafio. milhão. Então tá Meio bom. milhão. Desafio Meio aceito. Ano que vem a desafio gente aí. fala. Uhul, vamos lá, vamos lá. Se você é que nem eu, adora um desafio. Você também deve gostar de Eu, desafio. eu sou, eu sou a menina do desafio. É. Então vamos lá, 500 mil. Vamos lá. Estamos juntas. Bora. Ó, Vamos. beijão no teu coração, abraço na Beijo, tua alma. Thalília. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até breve.